São 16 horas na capital paulista. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, terça-feira, com muita notícia. São notícias interessantes que eu quero dividir com vocês. Não antes de pedir para que, pelo amor de Deus, deixem os likes nesses vídeos. Ajudem o Terra Brasilis a caminhar, a sair do lugar. Colaborem com o canal para que a gente se mantenha vivo, ok? Conto com vocês. Mas, entrando no assunto que interessa, segundo o site Metrópolis, que todo mundo sabe é de tendência de extrema esquerda, né? Saiu uma matéria hoje pelo colunista Pablo Giovanni, dizendo que os Estados Unidos já avaliam que novas sanções a ministros da Suprema Corte são inevitáveis. Olha só, hein? Em Washington, cresce a convicção de que a Lei Magnitsky, já atualizada para punir aliados diretos para ministros aliados, aquele que já foi sancionado, já abriu precedentes que dificilmente ficará restrito a apenas o nome daquele que já caiu na malha fina. Ou seja, está escrito assim meio bagunçada a coisa, mas em resumo é o seguinte, que já é certo que os ministros que deram apoio ao ministro sancionado também sofrerão a Lei Magnitsky. É o que diz o site, dizendo que já está tudo pronto, preparado, e que essas informações vieram de fontes ligadas ao Departamento de Estado americano, que afirmam que a tendência é ampliar as medidas, mirando não apenas figuras centrais, mas também aqueles que de forma direta ou indireta sustentam juridicamente ou politicamente ações consideradas abusivas contra direitos fundamentais no Brasil. Ao menos 2 magistrados estariam nesta lista de prováveis, digamos assim, magnetizados. Vamos brincar um pouco. Prováveis nomes que sofrerão essas sanções. E são eles: Gilmar Mendes e Flávio Dino. É o que diz essas fontes, segundo o site Metrópolis, e que tudo isso eu falo entre aspas, porque certeza ninguém tem até que chegue a hora, né? Ambos os ministros citados se manifestaram em defesa daquele outro que já foi sancionado. E, obviamente, isso não caiu bem aos olhos, aos ouvidos dos americanos. Ou seja, já foi avisado, não deem apoio para quem for sancionado. Quem der vai sofrer consequências. Está aí, a consequência pode chegar. A pipoca eu já separei, né? Claro. A percepção americana é de que a situação brasileira se agravou a ponto de comprometer a imagem democrática do Brasil no cenário internacional. Para Washington, a postura do Supremo deixou de ser apenas uma disputa interna de narrativa e passou a ser vista como um problema de violação de direitos humanos, algo que legitima a continuidade de sanções. Enquanto o Planalto tenta minimizar os impactos, a realidade que é dado a cada passo pela Suprema Corte, inclusive sob os holofotes da imprensa, né? Tudo isso abre caminho para novas punições, principalmente punição extrema, como uma Lei Magnitsky, e coloca ainda mais pressão sobre o sistema institucional brasileiro. Muito bem, o que podemos dizer sobre isso? O que eu posso dizer, acima de qualquer coisa, é que vai faltar pipoca para todos nós ficarmos felizes com isto. Porque, além de ser extremamente necessário
colocar um freio na mais alta corte brasileira, que significaria aí o contrapeso para as atitudes que eles tomam, seria bom também para que ninguém duvidasse das ameaças feitas pelos Estados Unidos, ameaças que eu considero muito mais como alertas, que já estão sendo dadas há muito tempo. Não é de hoje que eles estão alertando, e mesmo assim o pessoal continua brincando com a coisa, né? De qualquer maneira, agora é aquela situação, o governo brasileiro vive um daqueles momentos em que a diplomacia, a fraca diplomacia brasileira, parece mais um jogo de encenação do que uma estratégia de Estado. Alguns interlocutores do Inácio, o atual inquilino do Palácio, correram a pedir consultas formais aos Estados Unidos para tentar, digamos assim, arrancar da Casa Branca uma data provável que pudesse servir para uma conversa do Inácio com Donald Trump. A expectativa, no entanto, não passa de um telefonema ou uma videoconferência, né? O que já demonstra o desinteresse no encontro por parte do governo brasileiro. Alguns noticiam que eles poderiam se encontrar lá na Malásia daqui a alguns meses, já que ambos os presidentes possuem visitas marcadas para aquele país. Mas não passa de fuxico, vamos chamar assim. Mas o Itamaraty, não satisfeito, né, fez com que o Planalto decidisse então montar um pacote comercial feito sob medida para agradar Washington. Empresários foram consultados, setores foram mapeados e dossiês foram preparados. Mas o detalhe que chama a atenção é que tudo isto, olha só, só pode avançar quando os americanos disserem o que realmente interessa a eles. Parece que eles descobriram a pólvora. Quem é que não sabe que é os Estados Unidos que vão dar as cartas? São os Estados Unidos que impuseram as tarifas contra o Brasil, então é claro que são eles que vão tomar as decisões, não o Brasil. O Brasil vai ouvir e dar explicações, tentando arrancar algum benefício de um diálogo aberto. Ou seja, o Brasil prepara uma oferta, mas é a Casa Branca quem dá o sinal verde sobre o que entra ou não nesta pauta de conversa. Se acontecer, diga-se de passagem, né? Esse cenário expõe aí um governo que já não fala em termos de autonomia, mas em termos de aceitação, vamos dizer assim, como que se o Inácio estivesse de pires na mão, aguardando a bênção de Donald Trump. Mas, segundo o site Poder 360, que também é canhota, né? Uma das propostas do Itamaraty mostra que o Inácio vai querer discutir acordos com Donald Trump, prestem atenção, desde que o governo americano derrube as sanções Magnitsky contra a família daquele ministro. Ai, meu Deus do céu, quanta inocência! Ou quanta petulância! Integrantes do governo avaliam que discutir apenas tarifas não basta e que é preciso mostrar que o julgamento de Jair Bolsonaro foi correto. Sonho meu, já dizia aí a música, não é isso? Primeiro de tudo, o que importa para o Brasil não são as tarifas que ferra a nação inteira, é isso? Que prejudica toda a população, não é isso que interessa? O que interessa mesmo é livrar a cara de uma única pessoa, aquele ministro. É isso que interessa. É por isso que o governo está de pires na mão. É por isso que o Brasil está
bancarrota aí à vista. Porque não pensa no Brasil, não pensa nos brasileiros, muito pelo contrário. Para não parecer tão submisso, né, então entrou em cena o tal Celso Amorim, o verdadeiro ministro de Relações Exteriores, não Mauro Vieira. Aquele é um fantoche, né? Mas o Amorim entrou com uma declaração de que o Inácio jamais se deixará ser humilhado em uma reunião com Donald Trump, né? Grande bobagem. O problema é que a simples necessidade de afirmar isso que ele disse já denuncia a fragilidade da posição brasileira. Já mostra que o Inácio vai chegar como um anão diplomático para conversar com o presidente Donald Trump. Ele já sabe o tamanho da sua insignificância. Afinal, se houvesse confiança real na diplomacia, não seria preciso erguer muros retóricos, né, para esconder o receio de que qualquer encontro se transforme em um vexame internacional. Mas na prática, o Planalto tenta aí adiar esse encontro ao máximo. Nós sabemos disso, né? Prefere prolongar negociações internas, multiplicar consultas, preparar pacotes e discursos, porque sabe que uma reunião direta com Donald Trump pode expor todas as fraquezas do Brasil diante do mundo. A sua fragilidade, debilidade diplomática será destaque internacional. Então o presidente americano, que tem muito mais relevância geopolítica, claro, do que o ocupante do Palácio do Planalto, já mostrou que fala quando quer e sobre o que bem entende. Já o Inácio, preso a cálculos internos e a uma necessidade desesperada de não ser diminuído no palco internacional, se movimenta como um ator secundário que teme o confronto com o protagonista. Assim, desta maneira, a diplomacia brasileira, que um dia já foi orgulho para todos os brasileiros, né? Uma diplomacia independente, de prestígio, hoje parece reduzida a um teatro de aparências, onde a prioridade não é a defesa dos interesses do país, mas a preservação da imagem de um presidente que teme, acima de tudo, ser humilhado. Bom, isso é o que está em cena no momento, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do almoço ocorrido ontem entre o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro, o Renan Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Todos estavam presentes, né? Claro que era uma reunião que estava aí na expectativa de muitos e que mostrou mais uma vez que o governador de São Paulo não apenas preserva uma amizade sólida com Jair Messias Bolsonaro, como também mantém seu alinhamento político ao lado do bolsonarismo. Enquanto parte da imprensa insiste em tentar fabricar a ideia de que Tarcísio de Freitas estaria disposto a se lançar candidato ao Planalto em 2026, a realidade é bem outra. Ele reafirmou com muita clareza que disputará a reeleição ao governo de São Paulo quando saiu da residência de Jair Bolsonaro. Essa fidelidade não passa desapercebida pela família Bolsonaro. O próprio senador Flávio Bolsonaro, que também estava presente no almoço e tem se colocado como uma voz cada vez mais importante na definição do futuro da direita, demonstra um claro respeito e consideração pela postura de Tarcísio de Freitas. Inclusive fez 2 posts nos dias de ontem elogiando Tarcísio de Freitas por sua postura.
O governador Tarcísio de Freitas tem sido consistente em suas posições, resistindo às pressões externas e ao mesmo tempo preservando sua base no estado de São Paulo. Base, inclusive, que sabe o peso do apoio que existe por parte de Jair Messias Bolsonaro. Bem, aqui vai minha primeira consideração a respeito do assunto. Não é a primeira vez que Tarcísio de Freitas afirma e reafirma que vai sair candidato à reeleição em São Paulo. Tem vários vídeos dele dizendo isto, muito embora alguns insistem em duvidar, né? E ontem foi mais uma dessas vezes, ao lado do Flávio Bolsonaro, logo na saída da visita que fez ao mito, de ele reafirmar a mesma coisa. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: e se ele quiser sair candidato? Qual é o problema se sua vontade estiver alinhada com a família Bolsonaro? Qual é o problema dele sair candidato? Ninguém sabe de fato o que eles conversaram. Somente ele, Tarcísio de Freitas, o Flávio, o Renan e o próprio presidente Jair Bolsonaro é que sabem o que foi falado entre quatro paredes. Mas não adianta ficarem chutando notícias. E outra, ninguém sabe qual foi a estratégia traçada entre eles para a direita brasileira daqui por diante. Não adianta a imprensa ficar chutando opiniões de quem vai fazer o quê, quem vai concorrer a quê, quem traiu quem, pois o que foi conversado ficou entre eles. Não adianta alguns jornalistas que se dizem conservadores, por exemplo, ficarem envenenando a imagem de Tarcísio de Freitas todo santo dia pelas manhãs. Pelas manhãs, não adianta fazerem isso. Já passou do ponto, estão exagerando na dose. Levanta até suspeita de que exista aí algum interesse político no futuro para queimar o governador de São Paulo. Mas voltando a falar sobre Tarcísio de Freitas, ele não tem se esquivado em afirmar que é contra o projeto da dosimetria, como reafirmou ontem novamente ao lado do Flávio. A menos que o Flávio Bolsonaro também seja um traidor, seja mentiroso e queira atacar o próprio pai pelas costas, né? Só se for isso. Mas, mais uma vez, o Tarcísio reafirmou que é contra. Ou seja, um projeto de dosimetria que é defendido por setores no Congresso, mas criticada pela maior parte da oposição. E isso reforça a imagem de um político coerente, que não se curva à pauta oportunista de momento. Há muito tempo eu tenho falado isso, já sofri críticas de seguidores, tem gente que já abandonou o canal, falou umas bobagens para mim. Isso não me importa, eu vou atrás daquilo que a minha consciência manda, pelo que eu vejo, pelo que eu leio. Em momento algum eu vi Tarcísio de Freitas esfaquear Bolsonaro pelas costas, falar algo contra Bolsonaro. Aquele encontro do Tarcísio de Freitas com o presidente da Câmara, Hugo Mota, vocês se lembram? Chegou a ser interpretado por alguns como uma tentativa de negociar apoio ao projeto da dosimetria, sem que ninguém tenha ouvido a conversa. Assim, ao contrário da novela que a imprensa tenta empurrar goela abaixo da população, Tarcísio de Freitas não está nem perto de lançar uma candidatura à presidência. Ele permanece ao lado de Jair Bolsonaro, é respeitado pelo Flávio Bolsonaro e comprometido com sua missão de continuar governando São Paulo. Qualquer narrativa fora disto, nesse momento, é apenas mais uma tentativa de plantar desconfiança, discórdia e dividir
o campo conservador. Agora, se houver uma mudança de posição e ele resolver se candidatar, certamente será porque, de comum acordo com a família Bolsonaro, ele poderá fazer. Até porque ele precisa ter o apoio de Jair Bolsonaro para ter votos necessários e enfrentar uma campanha presidencial. Se não tiver apoio do Jair Bolsonaro, ele vai por conta própria. E aí a coisa fica muito mais difícil, evidentemente, até porque a direita está aí toda fragmentada, como ele mesmo disse. Candidatos já oficializados, que se dizem conservadores, mas não são tanto, como Ronaldo Caiado, né? Zema, Ratinho Júnior, todos eles para dividir votos. Então, é óbvio que Tarcísio de Freitas precisa do apoio de Jair Bolsonaro. Então não tem essa de ele se alinhar com o centrão e se lançar candidato pouco importando o que pensa Jair Bolsonaro. Isso não existe. Ele sabe que não funciona assim. Mas é o que eu penso, e pelo menos por hora não existe nada que indique que ele vai sair candidato. É necessário esperar para ver como ficará a situação da família Bolsonaro daqui por diante. Temos que ser realistas e entender as dificuldades que tanto Jair Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro vão enfrentar daqui para frente. Agora, o que me chamou a atenção no dia de ontem, também, aliás, antes de continuar, é bom lembrar o seguinte, que Flávio Bolsonaro tem que ter certeza absoluta que ele poderá pisar no território brasileiro para poder concorrer à presidência da República sem sofrer perseguição do Supremo. Isso vai ter que ser resolvido primeiro. Porque, obviamente, se Jair Bolsonaro não puder, de fato, concorrer, o que é lamentável, o que é triste para nós conservadores, claro que a próxima figura que vem à mente é o Eduardo, que está fazendo um trabalho excepcional nos Estados Unidos. Mas e se nenhum nem outro puder? O próprio Mito, por mais que dizem que a Michelle pode ser candidata, ele já falou por 2 vezes que não a quer disputando presidência. Ele quer ver Michelle senadora. Mas o que chamou a atenção também, ontem lá em Brasília, é que no mesmo momento em que Tarcísio terminava a visita a Jair Bolsonaro, mesmo estando em Brasília, ele voltou a marcar uma posição muito importante e decidiu não comparecer à posse do ministro Edson Fachin como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Tarcísio estava em Brasília, poderia ter ido, ele foi convidado. Enquanto outros governadores, como Ibanez Rocha, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, muitos deles já posicionados como prováveis candidatos à presidência em 2026, e o Ratinho Júnior, que não estava presente porque estava viajando, mas mandou o seu vice participar do evento, né? Todos eles fizeram questão de comparecer. Claro, e tiraram uma foto ao lado da turma do Supremo, né? Mesmo assim, Tarcísio de Freitas não foi. E isto tem uma marca significativa, que inclusive foi lembrada por ministros, que comentaram: Tarcísio de Freitas não veio. Não foi um gesto casual. Foi um contraponto direto ao papel cada vez mais politizado do Supremo, que nos últimos anos deixou de se limitar à função constitucional, de guardar a Constituição, né, para assumir um protagonismo de natureza política, frequentemente em confronto com a vontade popular. Disto ninguém tem dúvidas. A cerimônia, inclusive, foi marcada por gestos de amizade entre a turminha, né? Discursos previsíveis de defesa da instituição
e até pela tentativa de transmitir uma imagem de normalidade entre eles, dentro da instituição. Mas, ao não se juntar ao coro, Tarcísio de Freitas mostrou que não pretende endossar o teatro político que tem transformado o Supremo em ator central da disputa de poder. Aliás, quando Tarcísio estava trabalhando nos bastidores pela anistia ampla, geral e irrestrita, a coisa só não caminhou por conta do próprio Supremo Tribunal, depois de uma reunião entre aquele ministro sancionado e o Hugo Mota, que fez com que a coisa se transformasse e passasse a ser considerada o tal projeto de dosimetria. Fato é que São Paulo não se curva à narrativa de um tribunal que extrapola suas funções. Dessa forma, o governador paulista reforça o seu papel como liderança de respeito dentro do campo conservador. Enquanto a imprensa tenta forçar uma candidatura que ele já descartou, enquanto adversários buscam palanques institucionais, Tarcísio prefere marcar sua posição em coerência ao lado de Jair Bolsonaro, contra a politização da Suprema Corte e comprometido com a reeleição em São Paulo. Fato é que talvez o governador de São Paulo tenha pressentido que não deveria perder tempo com um evento como aquele, já que de tão importante que foi, sobrou até tempo para que aquele ministro sancionado questionasse o Inácio sobre a derrota do Corinthians para o Flamengo. Veja só o nível elevadíssimo da instituição. Aquele ministro perguntou ao Inácio: e o Yuri Alberto? O que aconteceu? Tanto o ministro quanto o Inácio são torcedores do Corinthians. Ok, nada impede que eles possam conversar, trocar amenidades, né? Mas em outro local. Não usando uma capa preta, né? E o outro ali como presidente da República. Esse é assunto para ser conversado numa mesa de bar tomando uma cervejinha, como o Inácio costuma dizer que é fácil, que ali se resolve tudo. Então o que nós conservadores temos que ter em mente é que não existe possibilidade alguma de chegarmos a algum lugar que nos interessa se ficarmos levando a sério notícias infundadas, sem fontes claras, né? E sem provas, porque falar até papagaio fala. Jornalistas com essa conversa de que segredo da fonte falam coisas sem comprovação. Fulano se reuniu com ciclano e falou sobre isso, falou sobre aquilo. Ninguém pode falar o que aconteceu no evento de ontem, na casa do presidente Jair Bolsonaro. Só eles é que sabem. Por isso temos que ficar atentos, prestar atenção, porque daqui por diante eles vão tentar massacrar todo e qualquer possível candidato da direita para 2026, seja para a presidência da República, para o Senado ou para o Legislativo. E não adianta alguns jornalistas que se dizem conservadores ficarem alimentando essa ideia e criando uma fragmentação dentro da direita. Isso não é hora de dividir a direita. Não é hora de criar crises. É hora de nos unirmos e torcermos para que os efeitos de Donald Trump coloquem um freio no Supremo Tribunal Federal. Para que de alguma forma volte a existir alguma normalidade dentro da maior corte do Brasil, para que a política possa realmente funcionar de forma natural, normal. Porque hoje o que existe é um complô das três instituições trabalhando contra o povo brasileiro. Nenhuma das três instituições trabalham para o povo. Nenhuma.
Nenhuma. Não existe uma única lei que é aprovada no Congresso Nacional que favoreça ao povo. Eles só votam coisas que não têm nada a ver com a população. Ninguém assiste uma votação para criar não sei quantas mil escolas pelo Brasil. Ninguém vota para criar não sei quantas mil unidades hospitalares no Brasil. Ninguém vota para evitar que o brasileiro seja diariamente roubado. Ou principalmente ninguém vota para derrubar os altíssimos impostos que o povo brasileiro paga sem ter retorno algum. O Congresso não trabalha para isso. Eles trabalham o quê? Para projetos que tenham a ver com o próprio Legislativo, com o Executivo, com o Judiciário. Tudo pensando em cotas parlamentares, que é o que interessa a eles. Essa é a pura realidade. Né? Só quando começar a corrida eleitoral é que todo mundo vai ver nas cidadezinhas, nos municípios brasileiros, aqueles candidatos mandando asfaltar uma avenida, construir uma pontezinha, né? Mandar dar uma mão de cal na igreja da cidade. É sempre a mesma coisa. O disco não muda. Não muda. Infelizmente é assim que as coisas são. Então, nós temos que acreditar na nossa percepção, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos. Ler o que a imprensa escreve e ver se aquilo tem alguma coisa de fato que condiz com a nossa realidade. Fora isto, tudo é chuva de verão. O que se fala hoje não se escreve amanhã, como eu sempre digo. Mas, meus amigos, para hoje é o vídeo que eu tinha para vocês. Pelo menos até esse horário, são as principais notícias do momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal e convidem seus amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Se você não gostou do vídeo, sinto muito, é apenas a minha opinião. Não sou dono da verdade, ok? Conto com vocês no próximo vídeo amanhã, desejando a todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Já. Tchau, tchau.